CEO, com Vinícius Marques, da EasyJur, e a gente vai falar sobre gestão personalizada, abordando diversos pontos importantes desse tema. Vinícius, eu deixo contigo agora para você dar continuidade ao tema, né? E vou pedir aos convidados, caso alguém tenha alguma dúvida ou alguma observação, que queira algum comentário, que queira participar durante o e-meeting, para colocar no nosso chat e a gente responde no final do encontro, tá bem? Perfeito. Pode continuar, Vinícius. Muito obrigado, Wagner. Boa tarde aí a todos que estão aqui hoje participando aqui desse momento que é um destrave da advocacia, para algo que vai libertar aí o operador do direito dessas atividades repetitivas e que ele possa buscar aquilo que ele sempre sonhou quando ele lá na faculdade ele começou a estudar direito, por exemplo, né? Que não é ficar fazendo atividades de robô. É o que eu falo, né? Que os advogados têm muito medo da tecnologia tomar o lugar deles, mas é o contrário, o advogado que tomou o lugar da tecnologia fica fazendo coisas que são repetitivas e braçais, e quando poderiam estar direcionado com foco muito maior no relacionamento entre as pessoas, naquilo que é muito mais intelectual dentro da advocacia. Vou compartilhar minha tela aqui agora com vocês. Um instante, compartilhando. Bom, vamos lá, pessoal. Vou falar aqui brevemente aqui da minha trajetória. Eu tenho 33 anos. Eu abri meu primeiro CNPJ com 19 anos na área da tecnologia. Quebrei 2 empresas já. Fui 2 vezes medalhista mundial de jiu-jitsu, sou federado internacionalmente, gosto muito do esporte na minha vida. Sou empreendedor Endeavor também. Investidor anjo e mentor de outras startups, de outros negócios. E estou atualmente CEO e founder aqui na EasyJur. E, bom, mas vamos lá, né? Vamos entender por que o cara da tecnologia foi parar na área jurídica. Por que eu fundei uma Legal Tech? Bom, o que aconteceu? Aqui nessa foto tem exatamente 12 anos essa foto aqui. Tá minha avó, minha mãe e minha irmã. Nessa época era o aniversário de 1 aninho da minha irmãzinha, naquela época. E o que aconteceu? Do principal sonho da minha família era ter a casa própria. E em meados de 2013, a gente descobriu que a casa que a gente tinha comprado tinha sido vendida pela incorporadora para várias outras famílias, para várias outras pessoas diferentes, né? E, inevitavelmente, isso foi parar na justiça. Minha mãe contratou um advogado, esse advogado para patrocinar o processo. Esse advogado, em 2015, ele perdeu um prazo, foi rével no processo, o processo transitou em julgado e, infelizmente, ele não avisou nada para a gente. E nesse meio tempo, minha avó veio a falecer. Minha avó teve um câncer muito rápido e faleceu em 2014, e 1 ano depois aconteceu isso nesse processo. E aí a gente foi surpreendido com uma ordem de despejo por meio do oficial de justiça. E a gente já morava no imóvel, tinha mais de 10 anos, já tinha pago quase que 100% do financiamento, né, desse imóvel. E aí eu fiquei inconformado com aquilo, fui tentar entender por que aquilo tinha acontecido. E levei o processo para o advogado da minha software house. Eu tinha uma empresa de desenvolvimento de software. E ele falou: olha, Vinícius, não tem o que fazer. No máximo vai habilitar um crédito no processo para vocês receberem de volta o que já foi pago, mas vocês vão ter que entregar o imóvel. E assim aconteceu, a gente teve mais 2 dias para poder entregar um imóvel, senão a gente seria literalmente despejados. E aí eu fiquei inconformado com aquela situação e eu fui pesquisar como que eram os trâmites processuais, né, na justiça brasileira, se aquilo que aconteceu comigo foi um caso isolado, e para minha surpresa, não era um caso isolado, era algo que acontecia rotineiramente, e que eu vi que não tinha muitas soluções no mercado que resolvesse aquele problema. E eu falei, cara, eu vou resolver esse problema, fazer com que outras pessoas não passem por aquilo que a minha família passou. E foi aí que eu desenvolvi o que hoje é o EasyJur, que é uma plataforma para orquestração ágil de demandas jurídicas. Então, com o mindset de olhar para a solução, de não sentar e chorar e não ficar procurando culpados por aquilo que aconteceu comigo.
Por mais doloroso, por mais difícil que foi, ver a gente ter o sonho da nossa família, da minha família, ser roubado de nós. Então, desenvolvi o Exijur, que é uma plataforma para orquestração tanto de demandas jurídicas na área contencioso quanto na área consultiva. Foi assim que o cara da tecnologia foi parar na área jurídica. E com isso, de lá para cá, né, em 2016, eu passei a ficar full time no negócio e a gente levantou até hoje cerca de 5 milhões de investimento nessa solução, de vários investidores que acreditaram aqui no propósito que a gente está fazendo e na solução que a gente está desenvolvendo. Então, nós temos investidores aí renomados no mercado de venture capital, né? A Bossa Nova, Anjos do Brasil, os investidores VC. O primeiro que entrou lá no comecinho foi o Darwin Startups, com mais de quase 100 empresas no portfólio, né? Tem também um investimento do Google, a gente recebeu um investimento em 2020 do Google Black Founders Funds, né? Então, nessa trajetória, a gente foi levantando, né, investimento, fazendo fundraising para poder ir crescendo cada vez mais e acelerar o desenvolvimento aqui do negócio. E com isso, né, a gente acabou sendo destaque aí recorrentemente, constantemente na mídia. A gente saiu em diversos portais de notícia, várias reportagens sobre o nosso crescimento e esse movimento que a gente está fazendo, né? Aqui na Exijur, pergunta se a gente vende software aqui. Eu falo que a gente não vende software, a gente desenvolve software. O que a gente vende? Solução, a gente vende justiça. A gente é o braço direito do advogado para garantir o Estado democrático de direito, que a gente tenha aí uma equidade e que a justiça realmente seja feita. É essa que é a nossa causa, de lutar lado a lado do advogado por uma sociedade mais justa. E superar os problemas que aconteceram assim, como aconteceu comigo, com a minha família, que a gente perdeu a casa que a gente morava, ajudar o advogado a lutar por aquilo que é mais importante para as pessoas, porque o direito de cada um ele é fundamental e indisponível, né? Então a gente está aqui lado a lado do advogado e tem sido destaque nas mídias. Hoje a gente tem mais de 60 mil advogados que utilizam as nossas soluções. E com isso, né, a gente também foi destaque em alguns outros programas, né, no Google for Startups, né, a gente foi eleito também entre as 10 principais legal techs pela 100 Open Startups, né, a gente participou também no ano passado do Scale Up da Endeavor, né, que é um programa voltado para startups de destaque a nível nacional. A gente participou também do FIENG Lab, que é uma aceleração voltada para desenvolvimento de soluções e jurimetria para grandes indústrias, né? Então a gente tem sido destaque aí nos últimos anos. E com isso, a gente tem diversos cases de clientes, né? Que a gente tem transformado de fato a forma dos nossos clientes pensar o direito, a forma de pensar como que eu vou construir um escritório de advocacia, um negócio jurídico de sucesso. Então, aqui é um dos nossos clientes, é o Almeida Soares Albeni, né? É um escritório ali com aproximadamente 10 pessoas no escritório e que, com a nossa solução, ele implementou ali uma estruturação muito mais organizada, imprimindo precisão e fluidez no fluxo de trabalho, integrando todos os colaboradores de uma maneira muito mais inteligente, de uma maneira muito mais produtiva e lucrativa no final do dia. A gente tem um case aqui também, que são departamento jurídico de grandes empresas. Esse aqui é um cliente que entrou com a gente em 2019, esse cliente que já tem bastante tempo que está conosco, que é um departamento jurídico, né? E que utilizava sistemas lá ultrapassados, mais como um repositório de processos do que para imprimir agilidade no dia a dia. E esse era o grande desafio da Eletroção na época, era aumentar a produtividade e melhorar ali o contingenciamento com o passivo contencioso que estava muito alto naquela época. E a gente trouxe uma solução que conseguiu mitigar o risco da operação do negócio e melhorar a performance da empresa como um todo. E com isso, né, a gente, nesse período todo, a gente atingiu um resultado que hoje a gente tem mais de 1.000 clientes e mais de 15 milhões de reais de receita contratada, de recorrência,
Quem aí de vocês que está aqui na advocacia que não gostaria de ter um negócio desse jeito? Quem de vocês nunca pensou que o escritório de vocês, o negócio jurídico de vocês, a empresa de vocês que vocês trabalham ou que vocês são sócios, seja sócio de serviço, seja um sócio patrimonial, tivesse aí uma recorrência de contratos de honorários com uma garantia para os próximos 3 anos aí de 15 milhões de reais? Bom, isso é o sonho da maioria das empresas. E esse era um dos meus sonhos também, quando eu comecei a minha primeira empresa, quando eu tinha 19 anos. De lá para cá, são mais de 10 anos empreendendo e desenvolvendo soluções de gestão e metodologia exclusiva para alavancar outros negócios, assim como eu fiz aqui dentro da startup, dentro da EasyJur. E falando na advocacia, qual que é o melhor caminho? Qual o caminho que eu vou percorrer para conseguir chegar num resultado como esse? Para criar um negócio sustentável e lucrativo? Bom, isso depende. Porque a gente tem hoje no Brasil mais de 1,2 milhão de advogados. Será que esse mercado está saturado? Será que tem muito advogado e pouca demanda e pouca necessidade? Bom, isso realmente vai depender. Vai depender de quê? Do que isso depende? Basicamente, vai depender do tipo de advocacia que você está trabalhando hoje. Porque, a depender do tipo da sua advocacia, a sua estrutura organizacional e operacional, ela vai ser completamente diferente. A gente sabe que o Brasil, a gente tem um estoque aí de 80 milhões de processos em tramitação na justiça. E que a grande maioria dos escritórios são focados no contencioso, principalmente no contencioso de volume. Mas isso vem mudando nos últimos anos e a gente tem visto outros tipos de advocacia. A advocacia mais consultiva, o mercado de M&A, de societário, está muito aquecido aqui na América Latina. Né, seguindo ali uma tendência global, né, de grandes aquisições, de crescimento de grandes empresas, de startups aí com um crescimento exponencial. E aí a gente tem também muitos escritórios que têm uma advocacia mais full service, que são escritórios relativamente um pouco menores e que trabalham na maioria das áreas e não tem um nicho muito, muito específico. E aí a gente já vai para um outro tipo de advocacia, que é o escritório boutique, que é uma advocacia mais segmentada, com mais propriedade em uma área muito mais específica do direito, tá? E aí a gente tem o outro tipo de advocacia, que é a advocacia empresarial e a advocacia pessoa física. Por que é fundamental a gente entender esse tipo de advocacia? Porque isso vai ditar sensivelmente a personalização da estrutura organizacional e do fluxo operacional do seu escritório, da sua advocacia, da sua operação jurídica, entendeu? O seu back-office vai ser diferente, a composição da sua equipe vai ser diferente. Então, de acordo com o tipo de advocacia, é o que vai definir como que você vai desenvolver o melhor design, a melhor solução para que a sua empresa, o seu escritório, funcione de uma maneira sustentável e lucrativa. E pensando nisso, independente de qual seja o tipo de advocacia que vocês têm, quais são as principais dores, os principais problemas que a gente mapeou aqui com mais de 60 mil advogados que a gente atendeu aí ao longo dos últimos anos. Um dos principais desafios é conquistar novos clientes. Como que eu vou fazer o marketing? Como é que eu vou fazer a publicidade do meu escritório? A gente sabe que a OAB tem uma regulamentação que agora ficou um pouco mais flexível, né? Tem algumas possibilidades a mais, né? Mas é uma grande dificuldade dos escritórios de advocacia construir um posicionamento baseado em brand e de percepção de valor para o mercado e de captura de valor nesse mercado. Um outro grande desafio é a controladoria jurídica. Estruturar uma controladoria jurídica que ela seja estratégica, que ela não seja ali somente apagar incêndio o tempo todo, somente concluir os prazos na data fatal. Né? Então, esse é um dos principais problemas também. Uma outra grande problema é que os sócios
e gestores dos escritórios de advocacia fazem uma gestão por feeling, por sentimento, e muito pouco baseado em dados, muito pouco baseado em fatos. E a gente sabe que hoje, dado convertido em informação é o novo petróleo, né? E que essa é uma grande dificuldade, não somente na área jurídica, mas no Brasil, a maioria das empresas são pequenas empresas, são pequenos negócios, e que, estatisticamente, eles fecham 80% deles fecham antes do 5º ano de abertura de funcionamento. E isso acontece muito na advocacia, tem acontecido muito. Um grande jargão aí é que a gente fala que o tanto de advogado fazendo Uber, tanto advogado que teve que deixar a profissão, teve que deixar essa área, porque ele não estava tendo cliente, a advocacia dele estava muito desorganizada e ele não conseguia garantir a sobrevivência e a sustentabilidade da família dele mesmo, entendeu? Por conta disso. Principalmente dessa gestão por feeling, entendeu? E um outro problema é o faturamento financeiro. Gente, vocês não têm ideia do quanto que vocês deixam dinheiro na mesa. Vocês não têm ideia, não têm ideia. Da forma que vocês fazem, na maioria dos casos, obviamente, hoje em dia, quem trabalha com uma advocacia com o tipo de cobrança por êxito, por exemplo. A hora que você tem, como é que você vai fazer um provisionamento financeiro por uma advocacia por êxito se você não tem dado para saber qual o tempo médio de tramitação daquele processo para aquela vara, por exemplo, naquela área, se é civil, se é trabalhista, por exemplo, entendeu? Como é que você vai provisionar uma sucumbência? Você não sabe. Você não consegue fazer isso se você não tiver dados confiáveis e fidedignos para uma tomada de decisão. Aí quando sai lá, saiu a sentença, o processo transitou em julgado e aí está ali próximo a sair um alvará, por exemplo. Você depende do advogado monitorar esse processo, ele verificar que teve lá uma liberação de um saque, de um alvará para saque, aí ele tem que comunicar com a área financeira, com o analista financeiro, a área financeira do escritório, para poder provisionar aquele saque e muitas das vezes o repasse também para o cliente final. Essa operação manual, vocês deixam muito dinheiro na mesa. Um alvará que saiu há 6 meses atrás, vocês vão ver que agora que vocês vão ver 6 meses depois que tem aquele dinheiro disponível. E isso causa o principal problema. Deixei por último, mas ele é o principal. Problemas de fluxo de caixa e de lucratividade na advocacia. Ou seja, passa mês, vira mês, vocês fecham no vermelho. Fecha o mês com o fluxo de caixa prejudicado. Por quê? Não fez uma correta gestão financeira, de maneira estratégica, para ver a advocacia, o negócio jurídico, de uma maneira muito mais holística. Ver a advocacia como um negócio, como uma empresa, como qualquer outra, que no final do dia ela precisa ter caixa para manter funcionando, para manter operacionalizando, para conseguir investir e crescer e lucratividade. Às vezes, quem trabalha, por exemplo, ainda muito com êxito, sabe que dezembro e janeiro tem um problema grande de caixa, porque é um período sazonal, que a gente tem o recesso forense. E os alvarás diminuem muito o levantamento de saque de alvará nesse período. Como é que vocês blindam a advocacia de vocês para poder passar por esse período? Às vezes você vai ter um caixa negativo nesse período, mas no ano todo sua advocacia pode ter lucratividade e está tudo certo. Então vai depender do seu tipo de advocacia, mas que você vai ter que olhar especificamente para esses 5 principais problemas. Tem N outros problemas, a gente sabe disso, mas esses aqui são a raiz do insucesso da maioria do fechamento ali dos escritórios de advocacia e daqueles que talvez ainda não fecharam e que estão com dificuldade de gerar caixa e de ter uma operação muito mais lucrativa. E aí, falando nisso, como é que hoje os advogados resolvem isso? Problema de captação de cliente, ele faz um site institucional e espera indicações do boca a boca. Gente,
boca a boca funciona, você ter um site é importante, mas você tem que ter objetivo. Um site institucional, ele por si só é a mesma coisa se você colocar um outdoor no deserto. Você tem que trazer as pessoas para te conhecer, você tem que gerar relevância, autoridade naquele mercado que você escolheu o seu tipo de advocacia. Se você é um escritório boutique, você trabalha com direito médico, por exemplo, entendeu? Você precisa desenvolver autoridade, relevância de atuação naquele mercado. E o seu site não vai ser uma ferramenta institucional, ele vai ser uma ferramenta de relacionamento com o público que você atende. E aí, automaticamente, você fazendo esse relacionamento com os seus clientes atuais, o seu boca a boca vai aumentar e vai ser muito mais positivo. A gente sabe que para uma pessoa que fala bem do nosso negócio, indica o nosso serviço, a gente sabe que tem 10 que vão falar ruim. Essa proporção, ela é totalmente desequilibrada. E para isso a gente precisa ter o cliente no foco. Se vocês querem aumentar a captação de clientes, vocês precisam se relacionar, gerar confiança, criar autoridade, sempre pensando no cliente, o cliente de vocês no centro de tudo que vocês vão fazer para poder captar cliente. E aí entra a parte de brand, de marketing, processo comercial, vai entrar tudo isso. Ah, eu não sabia, Vinícius, que na minha advocacia eu preciso ter processo comercial, pensar em funil, topo de funil, meio de funil, em churn, NPS, tudo isso. Gente, nós estamos em outra era, o jogo mudou. Não adianta a gente utilizar as mesmas ferramentas e o mesmo pensamento cético de antes para jogar o game de hoje. Mudou completamente. A gente precisa abrir os olhos para isso e mudar o nosso mindset para ter um pensamento muito mais pragmático, mais prático, mais objetivo e sair da caixa, pensar fora desses moldes quadrados e tão antigos que a gente sempre fez as coisas da mesma forma. Né? E aí, a hora que a gente vai para a questão da controladoria jurídica, na grande maioria é estagiário, planilhas e software velho, para poder ficar utilizando como repositório de processo. Não consegue extrair informação. Tem muitos dados, mas não consegue extrair informação para ter uma tomada de decisão mais tática e estratégica dentro do negócio. Obviamente, a hora que você coloca ali ferramentas inadequadas e as pessoas com o recurso de people, de pessoas inadequado também, mal direcionado, dimensionado para esse tipo de atividade, vocês acabam subestimando demais a importância de ter uma controladoria jurídica que realmente seja de alta performance dentro do escritório. Isso aí é o coração que dá o fluxo, que bombeia todo o fluxo processual, procedimental dentro de uma operação jurídica, seja num escritório, seja num departamento jurídico de uma empresa, por exemplo. E depois a gente vai ali para muita utilização de e-mail, relatórios e Excel. Não que eles não sejam necessários, mas que se abster a utilizar somente esse tipo de recurso para resolver esses problemas, não mais é o suficiente. E aí a gente ainda continua lá na hora do financeiro com e-mail para cobrar cliente, planilha para gerenciar lá os saques de alvarás lá, por exemplo, quem pagou, quem não pagou, separar o que é repasse de cliente, eu recebo tudo na mesma conta bancária. Gente, isso gera um caos dentro da advocacia de vocês. E aí vocês começam a ter que colocar muito braço. E aí vocês criam um negócio que às vezes ele até é lucrativo, é rentável, mas ele não é escalável, ele é escalonável. Você consegue crescer horizontalmente. Tá ok, mas o seu unit economics, a sua unidade econômica por cliente diminui muito. A gente está falando, por exemplo, de uma advocacia de contencioso de volume, não tem como ter uma advocacia contencioso de volume hoje que o modelo de negócio ele seja escalonável. É impossível. O valor cobrado que os grandes escritórios praticam, por exemplo, é, é surreal, entendeu? É, é inconcebível se a gente não estiver trabalhando de uma maneira mais inteligente.
E aí, no final do dia, quando tem-se o problema de fluxo de caixa e baixa lucratividade, vocês acabam pensando? Preciso de mais processos, preciso aumentar a minha carteira de processos, preciso de aumentar a quantidade de clientes. Nem sempre essa é a solução. Vou perguntar para todo mundo que está aqui hoje. Se hoje, no escritório de vocês, na advocacia de vocês, não importa se você é sócio, se você é um controller, se você é um advogado, um estagiário, um analista jurídico, não importa. Se eu falar assim, ó, vocês vão pegar hoje um novo cliente com uma carteira de 5.000 processos para começar a gerenciar e habilitar nesses processos a partir de segunda-feira. Como que vocês iriam fazer segunda-feira? Primeira coisa, não vou dar conta, vou ter que contratar mais gente, mais advogado. Ah, vou ter que melhorar aqui, vou contratar mais estagiário. Ah, eu vou ter que olhar minha carteira de processos aqui e tal. Gente, se vocês não têm um negócio escalável, não adianta trazer mais processo judicial, não adianta trazer mais cliente de volume, principalmente, entendeu? Vocês não vão conseguir dar vazão. Porque quando você tem um escritório com 10 pessoas, você tem certos tipos de problema. Quando você tem 20 pessoas no seu time, você dobrou o tamanho do time, seus problemas mudam. A hora que você tem 30, 40, 50, os problemas eles vão mudando, entendeu? E para você ir continuar tendo um negócio sustentável, escalável, você precisa trabalhar com metodologia que realmente te dê condição de crescer exponencialmente. Não é atender mais um cliente com mais 2 processos, aí traz a empresa dele, se atende a empresa dele lá com os processos trabalhistas, atende na pessoa física alguma coisa ali de família dele, direito do consumidor. Gente, isso não vai tornar a advocacia de vocês exponencial. Não vai. Vocês ficam esperando e ver no próximo cliente sempre uma tábua de salvação para o momento que vocês passam, quando o problema é interno, é do lado de vocês. Essas 5 formas aqui de desenvolver a advocacia hoje em dia, isso está no passado. A advocacia de vocês, que se baseia nesses 5 formas de resolver esses problemas, ela está com o tempo contado. Ela vai acabar nos próximos anos. A tecnologia está avançando numa velocidade sinistra, numa velocidade muito grande. Vocês vão ver os departamentos jurídicos de empresas terceirizando cada vez menos atividades de volume repetitivas, de gerenciamento de prazo, por exemplo. Então, vocês vão ter que ter um posicionamento de pensar a advocacia de uma maneira muito mais estratégica. E isso está acontecendo numa velocidade alucinante, incrível. Mas, realmente, vocês não estão sozinhos nessa. Mas não existe mágica. Ah, vamos pensar, vamos todo mundo falar, não, preciso de trabalhar, implementar inteligência artificial na minha advocacia. Gente, preciso de jurimetria. Vou falar para vocês, não existe bala de prata nem mágica. Jurimetria, inteligência artificial são termos muito amplos. Você pode utilizar inteligência artificial para N objetivos. Jurimetria também, só que tem uma grande dificuldade de utilizar a jurimetria aqui no Brasil por conta da desestruturação das informações do sistema judicial, de vários sistemas diferentes no mesmo tribunal, entendeu? Nas esferas da justiça tem sistemas diferentes também, então não tem uma base de dados fidedigna, por exemplo, entendeu? Então a gente, nessa parte de jurimetria, está caminhando, mas tem muita coisa antes disso que a gente poderia fazer que a gente não está fazendo, exceto os nossos clientes aqui na EasyJur. E como não existe mágica, o que realmente existe? Método. Eu consegui criar um negócio com o faturamento desse ano nosso que deve passar dos 5 milhões de reais, mais de 60 pessoas no time. Nós crescemos aí, ano após ano, foi double. Nós crescemos, dobramos de tamanho, de time, faturamento, ano após ano, desde 2018. Ou seja, nós temos 4 anos, nós estamos crescendo de maneira exponencial. E qual é esse método? Ele é baseado em 3 pilares.
Se contaram para vocês que um software jurídico vai resolver os problemas de vocês, sinto muito, mas vocês acreditaram aí numa grande mentira. E às vezes são vocês mesmos que estão contando essa mentira para vocês. Não tem bala de prata. Um software, ele é meio, ele vai ser parte de um pilar da construção de uma solução muito mais estruturada, sistematizada. Por isso que precisa ter um método para isso. Esse método que a gente desenvolveu aqui na Exijur e que a gente replica ele para os nossos clientes, ele se baseia nesses 3 pilares. É uma tríade. É o que eu chamo aqui de tríade do sucesso. Pessoas no centro, processos ágeis e uma tecnologia versátil. Você precisa unir esses 3 pilares para que você tenha um negócio sustentável, de crescimento exponencial e lucrativo. Sem esses 3 pilares, você não consegue estruturar e parar um negócio sustentável de pé. Em qualquer área, sobretudo de prestação de serviço. Aqui na Exijur, nós desenvolvemos software, mas é um SaaS que a gente chama, que é um software as a service, software como serviço. Então, a gente também é um prestador de serviço. A gente desenvolve software como serviço. Vocês também são a mesma coisa, vocês são prestadores de serviço. É isso. E essa tríade, ela funciona para uma empresa de base tecnológica como a nossa, mas que é uma empresa que presta serviços, e para vocês, porque é isso que a gente tem replicado para milhares de advogados, milhares de clientes, que a gente fez o onboard deles, implementou essa metodologia nos últimos anos. E essa metodologia foi aplicada aqui, ó, vou passar para vocês, deixa eu perguntar, vocês estão ouvindo o áudio do vídeo? Coloca aqui para mim, por favor. Vocês estão ouvindo o áudio do vídeo? Ainda não, Vinícius. Não? Então, espera aí um minutinho que eu vou ter que parar de compartilhar e compartilhar, acho que uma aba, né? Só um minuto. Só um minutinho que eu estou procurando aqui a aba para compartilhar. Isso. Vamos ver se agora vai, se vocês conseguem ouvir agora. Eu sou especialista em direito médico. Estão ouvindo agora? Agora foi, Vinícius. Ah, perfeito. Então, vou aumentar aqui o... Eu sou especialista em direito médico. Eu fui pioneiro em direito médico aqui no estado do Espírito Santo. Eu tenho filiais no Rio de Janeiro e em São Paulo. E eu já trabalho com isso há mais de 20 anos. E o médico, ele precisa de um atendimento diferenciado. Eu não sou aquele advogado que cuida de processo judicial. Eu sou aquele advogado que estou no dia a dia da empresa, no dia a dia do meu cliente, para evitar que o problema aconteça, para evitar que o processo judicial se inicie. E se por algum motivo foi impossível esse processo se iniciar, a gente vai ter praticamente a defesa do nosso cliente já basicamente pré-constituída. E isso gerou um desafio muito grande. Por quê? Porque como que você gera valor para o seu cliente e ele te remunerando, e ele, na cabeça dele, advogado é aquele cara que é chamado quando um problema acontece. Ou seja, você emite relatórios para o cliente de processos judiciais. 99% dos sistemas de gerenciamento jurídico, de jurimetria, eles estão focados, eles são construídos para te dar indicativo de processo judicial. O que você fez, se você cumpriu o prazo, quanto tempo você demorou para realizar alguma tarefa ou outra, os índices de êxito, os índices de perdas, probabilidade de economia, provisionamento. Então, essa leitura, ela não fazia sentido para mim, porque 80% do meu trabalho, ele é consultivo. E eu tinha, antes de conhecer a Exijur, antes de experimentar a Exijur, eu passei por vários sistemas. Legal One, Astreia, CPPro, e nada disso fazia sentido para mim. Primeiro,
porque eles eram muito engessados. E a EasyJur não é assim. E segundo, que a leitura que esses sistemas faziam para mim não faziam sentido para a atividade que eu realizo. Então, um dia eu cheguei a conhecer o EasyJur e eu tive um feedback que é assim, para você ver a diferença do que é um simples produto quando você tem uma pessoa que tem gestão por trás daquilo que ele está fazendo. Quando eu contratei o EasyJur, ele melhorou demais a minha vida, mas tinha coisas que precisariam ser customizadas. E eu entrei em contato com o EasyJur, para minha surpresa, o dono aí entrou em contato comigo, e falou assim para mim: Celso, olha só, nós queremos aprender com você, nós vamos customizar um sistema de acordo com o que você quer. Isso vem acontecendo. Eu cheguei, antes de eu ter EasyJur, eu tive reuniões de cancelamento de cliente. Ele manda uma demanda para o WhatsApp, ele manda uma demanda de análise de contrato, ele manda demandas que não são judiciais, são projetos consultivos, e eu não tinha como lançar ali no timesheet o que eu estava fazendo para esse cliente. Chegava no final do mês, ele me pagava e perguntava: esse cara não está fazendo nada para mim. Aí um dia eu tive uma reunião com um desses clientes, levei todos os documentos em mãos, e ele falou assim: Celso, eu não posso cancelar com você. Você faz muita coisa aqui para mim, mas eu preciso saber disso. Então, o grande diferencial do EasyJur para mim é que não é aquela coisa engessada, aquela coisa assim, eu não sou um produto, vocês não são apenas um produto e eu um cliente que receba um boleto. Eu sou uma pessoa que a EasyJur trata de forma diferenciada a depender das minhas dificuldades. E isso, para nós, advogados que trabalhamos com informação, eu não tenho como mensurar com palavras para você a importância que isso tem. Porque a gente está aqui, desesperado, sem saber fazer alguma coisa, e uma pessoa entra em contato conosco, fala que vai nos ajudar, e está nos ajudando, é a diferença de eu dormir tranquilo ou não. Bom, isso aí, pessoal. Deixa eu agora compartilhar aqui. Tá, vou seguir dessa maneira aqui. Esse case aqui, deixa eu voltar aqui. Esse case aqui do Dr. Celso Papaléu é um case de uma advocacia, é praticamente um escritório boutique, mas que trabalha contencioso e consultivo, para mitigar o risco do negócio na área médica, tá? Então, a maioria dos clientes deles são médicos, né? E como que a gente faz isso numa única solução? Uma vez que a grande maioria das soluções que a gente tem de software jurídico no mercado é voltada para contencioso. Aí você precisa utilizar um módulo de contencioso para cadastrar as demandas consultivas. E aí, quando muito, você vai ter que utilizar um Trello, alguma outra solução em paralelo, ou a mesma planilha de Excel, ou não vai ter como fazer isso para gerenciar essas outras demandas consultivas e integrar isso tudo. É um grande desafio. Né? E aí você tem a parte técnica, a parte comercial, que eu disse, de prospecção de cliente, como é que vocês precisam fazer isso dentro do negócio. Você tem a parte operacional técnica, contencioso e consultivo. Você tem a parte de back-office financeiro, administrativo, financeiro. Né? Então, você tem estratégico, tático e operacional. E aí, vocês acabam utilizando para resolver todos esses problemas N soluções diferentes, que não se comunicam entre elas, aí tem redigitação de dados, né, de informações, retrabalho, refação, né, problemas de comunicação no meio do caminho, né, e aí vocês acabam perdendo muitos dados no meio do caminho e não conseguem extrair informação disso depois, e acaba tendo que trabalhar muito com Excel para poder gerar os relatórios, e isso dá muito trabalho. Toma muito tempo de vocês poderiam estar pensando o direito de uma forma muito diferente, muito mais produtiva, tá? Eu vou trazer aqui agora, isso daqui é um outro cliente, tá? Isso aqui é um escritório grande, tem mais de 100 pessoas nesse escritório aqui. Ele tem filiais em 3 estados diferentes, Minas, Rio e São Paulo, tá? E é um grande case, por quê? Imagina, a hora que você tem uma estrutura, um escritório com 5, 10, 15, 20 profissionais, é uma demanda. Imagina agora você fazer uma implementação de uma solução
pensando num time de 50, de 100, de 150 pessoas quase, igual nesse caso aqui do Cristiano Colepiccolo, que é o escritório Goulart e Colepiccolo Advogados, por exemplo. Né? Então, nós viramos aqui toda a estrutura de controladoria dele, toda a estrutura operacional dos advogados, tem várias equipes diferentes separadas por filial, separadas por área, utilizando uma única solução de uma maneira integrada, trazendo para ele uma visão muito mais holística, 360, de como que está o desenvolvimento do negócio. Como que está indo? Se os prazos estão sendo concluídos sempre na data fatal, se está perdendo prazos, qual cliente que tem mais lucratividade, o processo que, às vezes, ele atende um cliente que em 3 áreas diferentes, no civil, no tributário e no trabalhista, por exemplo. Às vezes, o trabalhista dá prejuízo. Só que o tributário, às vezes, o benefício econômico e a forma dos contratos, ele acaba dando mais lucro e ele paga o atendimento da carteira inteira do cliente. Então tá tudo certo. Depende. Se você tem isso de uma maneira clara e consciente, você sabe, não, realmente é uma decisão consciente que eu vou atender esse cliente, a área tributária dele vai pagar todos os lucros, vamos dizer assim, do cliente, da carteira do cliente, mas o trabalhista dele não paga. Não para de pé. E como é que você faz a equalização disso entre áreas? Uma vez que vocês têm sócios de serviços, por exemplo, de área separada, e o mesmo cliente, uma área não traz lucratividade e outra área traz lucratividade. O Exijur traz essa possibilidade de vocês orquestrarem essas demandas de uma maneira muito mais intuitiva e inteligente, tá? E com que vocês consigam absorver os benefícios que isso gera para a advocacia. Bom, e esse método, né, que envolve pessoas, processos e tecnologia, ou seja, para as pessoas eu vou dar mentoria, eu vou desenvolver as pessoas, vou trazer conhecimento para mudar o mindset. Eu vou questionar a forma que as pessoas fazem as coisas, entendeu? É isso que a Exijur traz, essa provocação. O que a gente vê muito é o cliente sai de um sistema e ele chega aqui na Exijur e ele quer usar a nossa plataforma da mesma forma que ele usava antes. E aí eu fico pensando, gente, por que então que a gente veio para o Exijur só para falar que a gente está mudando de software? Não, o Exijur não é uma solução que é somente um software. A gente fala, ó, você contratou o software, agora você usa aí. Não é isso. É uma metodologia, que um dos pilares envolve tecnologia, envolve software. No nosso caso aqui hoje, o Exijur não é mais somente um software, ele é uma plataforma que se conecta com N outras soluções, que é o que a gente vai lançar agora no segundo semestre. Tá? Então a gente vai estar desenvolvendo uma API aberta que você vai poder integrar o Exijur com qualquer outra solução que você já utilize no dia a dia ou que você queira utilizar no futuro, entendeu? Porque a gente não quer reinventar a roda. Hoje o Exijur é uma solução muito completa. Entretanto, tem outras soluções que são mais aderentes à advocacia e já estão prontas. Por que não a gente conectar o Exijur com isso? E criar em torno do Exijur um ecossistema que se converta numa plataforma. Vocês vão poder contratar um correspondente dentro da solução quando a gente trouxer essa nova versão aí, que é a plataforma a partir ali do segundo semestre. Quem já é cliente vai absorver, vai ter isso daí de maneira transparente, entendeu? E esse pilar dessa metodologia não é somente software, não é somente tecnologia, plataforma, sistema, é equipe. Se a gente não treinar a equipe de vocês, não preparar a equipe de vocês, não desenvolver as pessoas para que elas operem os processos e as ferramentas que são necessárias para conduzir os processos e procedimentos no dia a dia de uma maneira com que foi planejado, nada disso vai dar certo. Nada disso. Não adianta eu estruturar processo, fazer design, levantamento de processo, estruturação disso tudo, se eu não treinar as pessoas, se eu não envolver as pessoas nisso. Então, esses 3 pilares a gente trabalha com mentoria para as pessoas, treinamento, desenvolvimento, capacitação, com boas práticas de gestão. A gente ajuda no design dos processos. Então, a gente vai pensar ali, você já tem controladoria?
Tenho. Como que sua controladoria está funcionando? Ah, tem escritório que a controladoria, ela lança o prazo para o advogado finaliza a parte dele e a controladoria faz o protocolo e o próprio double check. Gente, não faz sentido. Se o último protocolo é da controladoria e a própria controladoria faz double check da atividade dela mesma, não, vamos mudar esse procedimento, vamos pensar isso de uma maneira mais inteligente. Vamos entender qual é o design que dá mais fluidez para os procedimentos dentro da estrutura operacional da operação jurídica. Onde que tem os dados? Como é que eu vou olhar aqui aí na parte de Legal Analytics, né? Uma gestão muito mais estratégica, data-driven, orientada a dados, né? Como é que está a minha carteira de processos? Como é que está por área, por advogado, por cliente? A hora que eu vou apresentar um relatório para o cliente, eu mando lá um Excel e o boleto é anexado. Gente, qual que é a percepção de valor que o cliente de vocês tem quando vocês fazem isso? Ele acha que vocês são custo. Vocês não são custo se vocês estiverem trabalhando de uma maneira mais estratégica. A hora que vocês começam a utilizar Visual Law, vocês começam a utilizar gráficos, informações muito mais visuais com o cliente de vocês, vocês passam a ter uma janela, uma oportunidade muito grande de capturar valor no mercado com isso, de se posicionar de uma maneira que você vai ser um investimento para o seu cliente, não mais um custo. De ser estratégico quando você está numa advocacia empresarial, você não seja só reativo, você tenha uma advocacia preventiva, lado a lado do seu cliente, só que para isso você vai ter que entender do business do seu cliente, você vai ter que sentar na frente dele, conversar, entender como que é o negócio dele, entendeu? Você vai ter que saber se comunicar e se relacionar com esse cliente. Só que se você fica preso para cumprir os prazos, tudo na data fatal, que horas que você vai tirar para poder ter esse posicionamento estratégico com o seu cliente? E aí vai passando dia, passa semana, passa mês, passa ano após ano, e vocês são levados aí pela essa avalanche de atividades repetitivas e manuais e braçais do dia a dia, porque vocês já se acostumaram com isso. Gente, vamos sair dessa zona de conforto, que nem sempre é um lugar confortável. O ser humano, infelizmente, ele acostuma com tudo. Vamos pensar diferente a forma de fazer as coisas. O Exijur traz aqui, por exemplo, um módulo integrado com toda a sua gestão de pasta de clientes, de processo consultivo, de legal design, para aplicar legal design na prática. Gente, o quanto é difícil aplicar hoje legal design, todo mundo fala de legal design, de visual law principalmente, né? Mas e na prática? Quantos escritórios realmente estão utilizando legal design na prática? Fala-se muito disso. Mas como é que eu vou utilizar o legal design, por exemplo, para gerar valor para o meu cliente e capturar valor para o escritório, para a operação jurídica, para o business com isso? Não só para utilizar o legal design como uma hip do momento, como algo, está todo mundo usando, eu vou usar também. O Exijur traz isso, vocês pensarem as coisas de maneira diferente. E para isso a gente traz a mentoria, ajuda vocês com design do processo e tecnologia, que é ferramentário, que é meio para que vocês consigam aplicar isso no dia a dia e ter uma operação muito mais lucrativa, sustentável dentro da advocacia. E além disso, a gente tem aqui o Legal Academy, que está saindo agora, vai ser lançado agora o mês que vem, que é uma área com trilhas e vários cursos sobre N assuntos quando a gente fala de controladoria jurídica, de legal design, de visual law, a gente fala de gestão de equipe, gamificação para produtividade, aumentar a produtividade da equipe, gestão estratégica, marketing jurídico, CRM, a gente fala, o Exijur, por exemplo, tem um módulo que chama Legal CRM, que é voltado para que você possa estruturar todo o seu pipeline e o fluxo de cadência do seu funil comercial. Gente, se eu perguntar para vocês aqui, quantos clientes que vocês têm em etapa do funil comercial do escritório que está em negociação de proposta e qual é o valor em dinheiro dessas propostas que estão na rua? No Exijur é possível, com um único clique você conseguir fazer isso.
porque você sabe se você vai tá tracionando e está capturando, gerando leads, gerando novos contratos de honorário de acordo com o que você planejou o crescimento do seu negócio no início do ano. Como que você vai fazer a gestão orçamentária por área dentro do gerenciamento estratégico do business, do negócio? O Zizur traz tudo isso. Então, não é somente ferramenta, a gente traz para vocês uma transferência de know-how que a gente aplicou aqui ao longo de muitos anos, que fez com que a gente tivesse hoje um valor no mercado de quase 50 milhões de reais hoje. Fez com que a gente faturasse esse ano agora mais de 5 milhões de reais. Imagina, um negócio que começou há poucos anos. A advocacia ela é exponencial, assim como nós somos. Se vocês trabalharem de maneira estratégica, se vocês implementarem a metodologia validada e que funciona na prática. Não adianta a gente ficar procurando inteligência artificial, geometria, bala de prata. Isso não resolve e não tira vocês do lugar. É só mais espuma, é muita perfumaria. A gente precisa procurar uma solução integral que realmente resolva esses problemas do dia a dia e transforme a operação de vocês, a advocacia de vocês. E aí isso envolve não somente tecnologia, envolve pessoas, processos e plataforma, e tecnologia realmente inovadora. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Queria falar sobre isso, sobre essa metodologia, sobre o que o Zizur está trazendo, que é essa causa de lutar lado a lado com vocês por uma sociedade melhor. E a forma que a gente escolheu fazer isso é desenvolvendo soluções e criamos uma metodologia exclusiva para que vocês possam aplicar no dia a dia e ter uma advocacia de sucesso, rentável e lucrativa. É isso, pessoal. Queria abrir agora esse finalzinho para perguntas. Vinícius, eu acompanhei aqui o nosso chat, a gente não recebeu nenhuma pergunta por agora. Queria ver com vocês se vocês têm algum questionamento para fazer para o Vinícius. Se não, Vinícius. Você quer deixar seu e-mail, Vinícius, caso eles queiram contato? Eu gostaria, eu vou mandar aqui no chat. O que eu Tá. gostaria de deixar? Eu mandei aqui no chat um link, na verdade, tá? Esse link aqui é para quem quiser agendar uma mentoria diretamente aqui comigo ou com a nossa equipe, tá? Para como que vocês podem aplicar essa metodologia na advocacia de vocês. Deixei ali o link para vocês podem clicar agora nesse link. Vai para uma página lá do nosso site, que vocês vão se cadastrar para poder receber essa mentoria personalizada para a advocacia de vocês. Tá? Então, quem acreditar nisso que a gente está fazendo, nessa transformação e realmente mudar o status quo da forma de advogar aqui no Brasil, preencha aqui o link lá, vai ser direcionado aqui para fazer um trial, um teste também na nossa ferramenta, mas vai cair na nossa lista que a gente vai entrar em contato com vocês e agendar uma mentoria para explicar um pouco com mais detalhes, com um pouco mais de calma, observando o tipo da advocacia de cada um de vocês, como que a gente pode aplicar isso na prática e quais são os resultados que a gente tem potencial de gerar aí para vocês, fazendo aí essa implementação aí das soluções que a gente desenvolveu. Eu mandei no link, tá? Não sei se todo mundo teve acesso, o Wagner. Você conseguiu ver o link? Sim. O link está aqui no perfeito, chat. então. Perfeito, então, pessoal. Vinícius, o Bittencourt Leon, ele perguntou se existe algum módulo de peticionamento integrado com sistemas dos tribunais. Perfeito. Isso daí está em desenvolvimento, já vai estar disponível agora no segundo semestre, tá? Nativamente dentro da solução. Então, a gente está, desde o final do ano passado, desenvolvendo uma nova versão do Zizur. É uma arquitetura totalmente nova, uma tecnologia nova, que vai permitir com que a gente acelere o desenvolvimento de várias funcionalidades inovadoras que a gente tem aqui no nosso roadmap, né? Então, a gente está com muita coisa bacana para ser lançada agora no segundo semestre. Que legal, Vinícius. Bom, te agradeço bastante, pessoal. Caso queiram fazer mais alguma colocação, podem enviar um e-mail para fenaló@fenaló.com.br também. E em breve a gente vai disponibilizar esse meeting para vocês, para os participantes, né? Vou enviar um e-mail com um link para vocês acessarem. E é isso, pessoal. Lembrando que agradeço mais uma vez a presença de todos. Vinícius, muito obrigado, tá? Por essa tarde de conhecimento.
E lembrando a todos vocês que a FENALO esse ano é presencial, e a gente vai estar de 19 a 21 de outubro no Centro de Convenções Frei Caneca. As inscrições já estão abertas e, enfim, estamos aguardando todos vocês, tá bem? Boa tarde a todos e até o próximo Boa tarde a meeting. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.